Eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou te dar dicas para o cultivo e para o plantio da lavanda. Essa planta aromática que é tão especial e que serve para muitas utilidades, além de ter uma beleza ornamental muito marcante. Vem comigo acompanhar o vídeo de hoje. Se você chegou aqui no meu canal por esse conteúdo e ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreva aqui e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos aqui do canal. E se você gostar do conteúdo de hoje, comenta, me conta o que você achou, curta o conteúdo e compartilha também com outras pessoas. Tenho aqui a minha mudinha de lavanda, eu vou te apresentar ela e falar um pouquinho sobre as principais características dessa planta. Gente, a lavanda é uma planta conhecida por muitas pessoas, né? Também conhecida como alfazema, né? É uma planta prima do alecrim, né? Elas inclusive têm características de folha bem parecida, né? Ela possui essas folhas aqui ramadas, aveludadas, né? Elas também são bem fininhas, vão crescendo e emitem essas florzinhas aqui, ó. Olha como as florzinhas são super delicadas e pequenininhas, gente. É muito bonito, é bem interessante, bem atrativo e quanto mais a lavanda vai crescendo, né, ela vai gerando mais florzinhas dessa, podendo ficar com vários cachos aqui na superfície. Aqui, inclusive, já tem um outro sendo formado aqui, ó, bem pequenininho, ó. É bem interessante. Nativa do Mediterrâneo e de regiões ali da Europa, até da África também, a lavanda prefere climas mais frios, tá? Ela inclusive tolera até um pouco de geada, mas ela também se adapta ao clima quente, né, e seco. Aí a gente só precisa cuidar também das regas e tudo mais, mas é uma planta que gosta de um clima mais frio. Ela é uma planta perene, então ela não vive pouco tempo. Se a sua lavanda morre, é porque tem algum equívoco no cultivo, porque a lavanda é um arbusto que pode durar muitos anos, é super resistente, ela inclusive tolera períodos de seca, né? E aprecia sol pleno, ela também exala um perfume muito cheiroso em todas essas partes aqui da planta. Não só nas flores, mas também na folhagem principalmente. A minha está nesse potinho aqui bem pequeno, é um pote 12 de mudas, né, que são comercializadas e vendidas, e eu vou plantá-la nesse vaso grande para que ela cresça e fica bem bonita, bem ornamental. E você pode estar se perguntando, mas por que cultivar lavanda? Bom, além de ser um arbusto, né, uma planta muito bonitinha, ornamental, né, ela também pode crescer e alcançar até uns 90 centímetros de altura. Inclusive, eu já tive uma lavanda que prosperou muito, cresceu, virou um arbusto. Eu só perdi ela porque mudei de casa, então acabei perdendo a planta, infelizmente. Mas ela cresce muito bem se a gente cuidar com atenção e fica um arbusto muito bonito. Além, né, da beleza dessa folhagem, ela também possui benefícios. Então se você tiver uma lavanda, por exemplo, e pode cultivá-la, né, até dentro do quarto, porque o aroma que ela exala nessas folhas aqui é muito agradável e é medicinal. Pode contribuir, né, para a redução de dores de cabeça, até para a redução de ansiedade. Eu gosto de utilizar já o óleo essencial de lavanda, tanto em difusor de aroma, mas também abrindo e cheirando aqui o aroma. E aqui a gente tem o óleo concentrado dessa planta, gente, das folhas e flores dessa planta. Então isso aqui também é uma maravilha, né, da indústria de cosméticos mais naturais, né, e fitoterápicos inclusive. Mas eu também gosto de utilizar os ramos, né, e as flores da lavanda para fazer escalda-pés. Então a gente coloca um balde, uma bacia com água, uma água quente ou morna, e a gente coloca alguns galhos, deixa eles lá dentro alguns minutinhos e coloca os pés em seguida. Isso é muito relaxante, além de contribuir com alguns benefícios para a nossa saúde. Além, né, da beleza singular que a lavanda possui, como eu te disse, quando ela cresce e vira um arbusto, né, mais cheio. Então vale a pena cultivar essa planta. Existem alguns truques para o plantio da lavanda que ajudam no cultivo e no crescimento dessa planta. Como eu já cultivei, eu também observei, experimentei, testei isso e comprovei.
A lavanda, ela gosta, até mesmo por ser nativa do Mediterrâneo, ela gosta de um solo um pouco mais arenoso. Então a gente pode colocar areia de construção no nosso solo. Então o solo para lavanda, o ideal é que você use, por exemplo, uma terra vegetal. Então, por exemplo, em uma proporção de 3 partes de matéria orgânica, ou de humus de minhoca, ou de substrato vegetal da sua preferência, de acordo com o que você já usa na sua casa, ou até mesmo terra de quintal. Gente, a lavanda é uma planta tranquila de cultivar e ela não é tão exigente com o solo. E aí você coloca 3 partes, né, do seu solo, do seu substrato, ou do seu humus de minhoca, ou da sua terra vegetal, e uma parte de areia. Então 3 por 1, essa é a proporção que eu utilizo por aqui. O ideal é que não fique tão arenoso, né, mas que tenha uma matéria orgânica também bem presente nesse solo. E aí você mistura tudo isso, como eu estou tentando fazer aqui, já que é muito substrato que eu estou usando, porque a gente vai usar de acordo com a proporção, o tamanho do vaso, né? Então a gente prepara esse solo para fazer o plantio da planta. Bom, e aí você usa, né, de acordo com o tamanho do seu vaso. O vaso que eu vou utilizar aqui é esse de polietileno, que é um vaso muito resistente, já que essa planta aqui vai ficar no sol. Lavanda precisa de sol pleno, gente. Essa planta aqui, ó, você pode até tentar cultivar com 4 horas de sol no mínimo, mas ela precisa de mais horas de sol porque é uma planta de sol pleno, né, de clima bem quente, inclusive. É importante que o vaso tenha muitos furos ali no fundo para ter uma boa drenagem. Eu só coloco um pedacinho de tecido para que o substrato não fique saindo pelos furinhos do fundo do vaso e sujando o chão. Não precisa fazer camada de drenagem. E aí você vai começar colocando substrato aqui no fundo do vaso, caprichando, fazendo aquela boa camada de substrato para a gente vir em seguida colocar a planta. Lavanda é vendida, né, em diversos locais, em floriculturas, mas tem até em gardens, em supermercados, em vários lugares. Então dá para encontrar com facilidade também, e elas vivem, gente. Tô te falando isso porque algumas pessoas têm dificuldade para cultivar lavanda, né? Às vezes elas acabam morrendo, mas sim, essa planta pode viver por muito tempo. A minha durou muitos anos, inclusive. E tem uma outra técnica para você estimular a sua lavanda a ficar mais cheia. Se você quer uma planta mais cheia, por exemplo, você pode vir aqui nos raminhos e cortá-los. Então, onde você cortar, por exemplo, ela vai rebrotar, já que ela tem vários raminhos auxiliares aqui que são menores e que ficam nos entrenós. E aí eles vão crescendo. E assim você vai construindo uma planta mais cheia, bem arbustiva mesmo. É interessante essa técnica também. Então, preenche bastante o seu vaso com substrato. O tamanho ideal do vaso para lavanda, gente, são vasos grandes, tá? Porque, como eu disse, ela é um arbusto, ela vai crescer. Então, ela precisa de espaço para gerar as raízes, né, da maneira correta. Então, capricha num vaso. O ideal é que seja vasos desse tamanho aqui, ó, para mais, tá? Então tem que ser vaso grande. Quando chegar mais em cima, então, em um certo nível, como já está aqui, por exemplo, né, considerando o tamanho do torrão da minha planta, a gente vai retirar a plantinha do vaso onde ela está. E lavanda gera uma quantidade boa de raízes. Essa aqui, por exemplo, já está enraizada. Então, esse replante no novo vaso vai ser muito favorável para ela. Você organiza a sua plantinha aqui dentro e completa com substrato nas laterais. E aí você preenche generosamente as laterais aqui com substrato, porque na hora que regar, né, esse solo vai se acomodar aqui dentro do vaso, aí ele tende a abaixar um pouco mais, a ceder. Então nesse momento você coloca, né, o substrato aqui um pouco mais para cima, né? Pode até completar um pouco mais, porque quando regar, né, só de ajustar aqui dentro, ele já vai abaixar um pouco.
Então ficou assim, né, replantada. Agora essa lavanda vai crescer e prosperar com esse solo e esse vaso novo. E depois que você plantou a sua lavanda, lembre-se de manter essa planta, esse vaso, né, no sol pleno. Ou também você pode plantar as suas mudas direto no chão, em locais a sol pleno, que essa planta vai muito bem também. O importante é cuidar das regas, porque ela gosta de água, então é importante regar com frequência. Ela gosta de substrato úmido. De vez em quando também pode fazer uma adubação, mas não é preciso fazer com regularidade, porque ela é bastante resistente. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de acompanhar então essas dicas para o plantio e para o cultivo da lavanda. Se você gostou do conteúdo, comenta, me conta o que você achou, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas. E se você ainda não é inscrita ou inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Um abraço para você e até o próximo vídeo.